Boa noite, queridos. Graça e paz seja sobre a sua vida. Você que está aqui, você que está nos acompanhando de casa. Muito bom estarmos aqui nessa atmosfera tão preciosa da presença de Deus, no meio de um louvor que nos edifica, que nos fortalece, que nos aproxima na nossa comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Há uma palavra de Deus preparada para a sua vida, e eu peço que você agora volte toda a sua atenção, a sua concentração para aquilo que o Espírito de Deus vai compartilhar com a sua igreja, uma mensagem importante, e eu sei que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 13, vamos ler dos versos 5 ao verso 14. 1 Samuel 13, a partir do verso 5. Antes de nós lermos, eu queria compartilhar uma situação que vivi quando estava ainda servindo como missionário em Moscou, junto com minha esposa Cláudia. E um dia, saindo do vagão do metrô para a plataforma, entre o vagão e a plataforma havia um vão, uma abertura ali de cerca de uns 15 centímetros. E ao descer do vagão do trem, a minha pochete com os documentos caíram exatamente por aquela abertura ali e foi parar lá embaixo, no fosso ali do trem, próximo aos trilhos. E no momento que aquilo aconteceu, eu fiquei muito preocupado, porque naquela pochete eu carregava o meu passaporte, obviamente, a minha carteira, os cartões de crédito, carregava a chave de casa. E a gente era muito incomodado por abordagens constantes, de policiais russos que checavam, Era um momento que a Rússia vivia muitos ataques terroristas, E o meu biotipo, eles não imaginavam que eu era brasileiro. Para eles eu era um checheno, Então eu tinha toda a pinta de um terrorista. Então, para minha situação, andar com os documentos era uma questão muito importante. E quando caiu ali, eu fiquei muito preocupado e rapidamente eu fiz um cálculo. Eu pensei, bom, esse trem vai sair daqui, eu estimo que deve demorar uns 20 segundos até que o outro vagão chegue, então é tempo suficiente para eu pular esse 1,5 metro aí abaixo, passar a mão na minha pochete e dar um pulo de volta para cima da plataforma e recuperar meus documentos. E forçado pelas circunstâncias, todo esse contexto, eu acabei executando esse plano. Eu não tive a paciência de esperar que um funcionário viesse ao meu socorro e tentasse recuperar aquela bolsa ali, e forçado pelas circunstâncias, eu acabei agindo como um tolo, e pulei ali embaixo, E quando eu pulei, eu caí assim com as pernas abertas entre os trilhos, graças a Deus, passei a mão na pochete e pulei de volta para cima. Quando eu subi, todos que estavam ali na plataforma estavam olhando para mim, assim, assustados. E a funcionária veio lá brigando comigo, dizendo, você é louco, você podia ter morrido, você não vê que a eletricidade que conduz esses vagões é transmitida aí por esses trilhos. E aí eu fui olhar para o trilho e vi aqueles cabos assim, cada um dessa grossura, eram só 8.000 volts que passavam ali por aqueles trilhos, e graças a Deus eu caí com as pernas abertas, e não toquei no trilho, nem na hora que desci, nem tomei impulso no trilho para subir. E foi uma situação assim, que eu fui forçado pelas circunstâncias. E eu estou contando essa história porque eu queria introduzir aqui a nossa reflexão, pensando sobre esse tema, como que nós agimos diante de uma situação difícil, quando nós estamos sendo forçados pela circunstância, quando nós estamos diante de situações que nos pressionam. E esse texto bíblico aqui que nós vamos ler, nos remete a uma situação vivida pelo rei Saul, uma situação desse tipo. Diz assim o texto bíblico, os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas.
Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Na Nova Almeida Atualizada diz: por isso, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. O texto continua dizendo: disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amados, o contexto aqui é que o profeta Samuel tinha se reunido com Saul e tinha trazido uma direção, uma mensagem da parte de Deus, uma instrução de que Saul deveria aguardar 7 dias até que Samuel fosse ao seu encontro e então oferecesse o holocausto e buscasse a direção de Deus sobre o que deveria ser feito, como Saul deveria então proceder. Saul tinha bem clara essa mensagem, essa instrução dada pelo profeta Samuel. Mas aí nós vamos entender pelo texto, no verso 6, diz que quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, nós não podemos negar que Saul estava diante de uma situação extremamente difícil. Eu fico pensando como que você chegou aqui nesse lugar, nesse dia. Talvez você está vivendo uma situação extremamente difícil. Talvez você está vivendo debaixo de uma grande pressão. Ou talvez você tenha vivido uma situação muito difícil, tenha sido muito pressionado. Ou se não aconteceu isso, pode ser que você venha enfrentar uma situação muito difícil, de grande pressão. Porque a vida nos prepara essas surpresas. Independente do contexto social, independente da sua condição financeira, de educação, o fato é que situações difíceis acontecem para todos nós. E diante de uma situação muito difícil, nós nos sentimos pressionados. Qual era a condição difícil de Saul? Vamos pensar. Pelo texto que nós lemos, Saul tinha preparado um exército de 3.000 homens. Agora um pequeno detalhe, esses 3.000 homens, somente 2 deles, Saul e seu filho Jonatas, tinham espada. O resto do exército estava desarmado, porque os filisteus não permitiam que eles usassem ali instrumentos de afiação de ferro. Além disso, ele tinha 3.000 homens e Israel tinha atraído o ódio dos filisteus. Então os filisteus vêm, se reúnem e avançam ali para aquela região onde Saul estava com seus 3.000 homens. Os filisteus vêm com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e soldados como a areia na praia do mar. Não se podia contar. Ou seja, em poder bélico, Israel estava infinitamente menor, em desvantagem. Era uma situação crítica. E sabe, queridos, diz ali o verso 6 que a situação era difícil e de grande pressão, de forma que os soldados de Israel esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poças e cisternas, e outros fugiram para Gade e Gileade. Isso aqui nos traz um quadro de como nós reagimos diante de situações difíceis. Talvez diante de situações difíceis você seja tentado a se esconder da situação. Talvez você seja tentado a fugir da situação. Talvez você seja tentado a se entregar para um pânico
porque diz aqui que eles tremiam de medo, a se entregar para uma crise de ansiedade, um medo, um pavor. E muitas vezes nós encontramos pessoas reagindo dessas formas, ou se escondendo, ou fugindo, ou se entregando ao pânico, não é? Às vezes eu já encontrei situações de pessoas que estavam com muitas dívidas, estavam debaixo de uma grande pressão financeira, e em vez de enfrentarem a situação e irem para negociar, para tentar buscar uma solução e resolver o problema, elas preferiram deixar tudo para trás, dívidas, e fugir, e desaparecer. Às vezes as pessoas enfrentam situações ou deixam de enfrentar, buscando reações dessa forma, né? E aí vai dizer que os soldados começaram a se dispersar. Então, de 3.000 soldados que Saul tinha, quando Samuel chega, ele só tem 600. Então, se a vantagem já era muito menor, imagine agora, de 3.000, o exército estava reduzido para 600 homens, sendo que somente 2 tinham espadas. Era uma situação realmente crítica. E eu quero te perguntar como que você está enfrentando essa situação difícil que talvez você esteja vivendo. Como que você está reagindo? Como que você está lidando com a pressão que está vindo sobre você? O que fazer quando a situação é difícil e você se sente muito pressionado? Sabe, amados, uma situação difícil gera pressão para que se faça algo. Você já experimentou isso? Quando você está responsável por um grupo, talvez como um pai de família, talvez como um líder de um ministério, talvez como responsável em um setor de trabalho, e vem uma situação extremamente difícil, você está na posição de responsabilidade de liderança, imagine toda a pressão que vem sobre você. E essa pressão às vezes vem por parte de pessoas, vem por parte da família, se for uma crise lá na família, às vezes essa pressão vem por amor à reputação que você tem, ou essa pressão vem do próprio diabo. Ora, Saul, queridos, era um escravo da sua reputação. Lembram que quando ele ouve aquele cântico que as mulheres saíam pelas ruas, dizendo, Saul matou seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares, ele ficou profundamente incomodado, porque ele viu ali a sua reputação em xeque. E ele não tolerava isso. Depois, quando o Senhor manda que ele execute todos os amalequitas e não poupe a nada nem a ninguém, ele volta e ele poupa o melhor do gado, inclusive o rei, e quando ele é confrontado pelo profeta Samuel, ele vai dizer, eu temi o povo, eu temi os meus soldados. Então ele era muito levado pela opinião popular. E é isso que acontece muitas vezes em momentos de uma situação difícil. Pressão vem sobre nós. O que as pessoas vão dizer se eu fizer isso ou aquilo, se eu tomar essa decisão ou aquela? Ou o que as pessoas vão dizer de mim se eu não fizer nada, se eu ficar parado? Muitas vezes as pessoas sucumbem a essa pressão. Às vezes a pressão vem de sugestões do diabo. Jesus estava ali jejuando, e depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, diz a palavra que ele teve fome. Então vem uma pressão sobre uma necessidade fisiológica do Senhor, que diz, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quem nunca enfrentou pressão no momento de dificuldade? Pressão faz parte do momento difícil. Isso aqui era o que Saul estava enfrentando. Então, amados, a situação difícil, ela testa a nossa lealdade para com Deus, e ela testa também a lealdade das pessoas para conosco. Você já percebeu que é no momento de crise, no momento de uma situação extremamente difícil, que os verdadeiros amigos, que aqueles que são realmente leais e fiéis a você, vão evidenciar essa fidelidade, ou vão se mostrar que não são tão fiéis quanto diziam que eram? É exatamente no momento da pressão, quando você se posiciona para agir de uma determinada forma, que muitas vezes vai contrariar aquilo que seria o pensamento da maioria, quem sabe, é quando as pessoas dizem, já que você quer insistir dessa forma, então vai sozinho, e te abandonam.
Isso acontece muitas vezes, principalmente em contexto de liderança. A palavra de Deus mostra ali uma situação de um homem chamado Eleazar, era um dos guerreiros de Davi, que ele se manteve fiel junto a Davi, defendendo um campo de cevada, quando todo o exército de Israel tinha abandonado ao rei diante da ameaça dos filisteus. Mas aquele homem se mostrou fiel. No momento difícil, no momento da pressão, no momento da ameaça, ele se mostrou fiel. Por outro lado, nós encontramos Jesus com seus 11 discípulos no Getsêmani, quando vem ao encontro dele uma turba liderada por Judas. E Pedro até ensaia uma reação, arranca a espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas diante do posicionamento de Jesus, de se manter fiel ao chamado, à sua missão, a palavra de Deus vai nos dizer que todos abandonaram o Senhor. O abandono, aqui a debandada, como Saul experimentou, é uma situação muito comum de se ver em momentos de crise. Em momentos que você, quando está numa posição de responsabilidade, se posiciona, você vai ver pessoas abandonando o barco. Diz então o verso 6 que alguns se esconderam, outros fugiram, e os demais estavam tremendo de medo. Por fim, 2.400 soldados deserdaram. E aí o verso de número 8, amados, vai nos dizer que depois de esperar 7 dias. Sabe, queridos, que muitas vezes a resposta do Senhor para nós é sim, outras vezes é não. Mas outras vezes a resposta é espere. E dessas 3 situações, talvez o espere é o mais difícil de a gente aceitar, não é? Talvez a situação extremamente difícil que você está passando tenha te levado a pensar dessa forma: poxa, mas eu já esperei tanto tempo. Aqui Saul pensava, já se passaram 7 dias. Eu não sei quanto tempo você está esperando por uma mudança na situação dificílima que você está vivendo, de grande pressão sobre você. Talvez seja pressão financeira, talvez seja pressão na área de saúde, quem sabe pressão por causa de um relacionamento familiar, por uma questão no trabalho. Mas talvez você está enfrentando muita pressão, e isso está se estendendo por um longo tempo. E você está pensando, puxa, mas eu já esperei tanto. Sabe, amados, aguardar e esperar requer de nós paciência, coragem, fé e submissão à vontade de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Talvez você já esteja cansado de esperar por uma direção que mude a situação, o quadro que você está vivendo. Talvez você esteja pensando consigo, já esperei tanto tempo, não posso mais ficar parado. Então, o que nós vemos aqui é que Saul queria uma direção ou uma confirmação de Deus, mas ele não esperou por ela. Ele até esperou um tempo, mas ele não esperou todo o tempo que precisava esperar. E o que eu aprendo com esse exemplo de Saul é o perigo que existe, queridos, em nós buscarmos uma direção de Deus, nós desejarmos uma palavra, uma direção de Deus, mas não estarmos dispostos a esperar até o fim por essa direção. Nós sucumbimos à pressão do momento. Então o que acontecia? O costume da época ali entre os reis de Israel era, antes de sair para a guerra, eles buscavam ao Senhor, eles consultavam ao Senhor, eles ofereciam um sacrifício e buscavam a direção de Deus, uma estratégia de como deveria ser aquele enfrentamento. E Saul estava desesperado por uma palavra, por uma direção, porque ele estava numa desvantagem enorme. Só uma direção, um milagre de Deus para dar vitória a ele diante daquela situação. E aqui ele está muito ansioso, desesperado por uma direção de Deus, esperando, e nada de Samuel chegar, mas ele precisava esperar Samuel. Sabe que muitas vezes nós desejamos sinceramente a direção do Senhor, até oramos a Deus, clamamos a Ele, suplicamos por uma direção, até jejuamos, mas nós falhamos em aguardar a sua resposta. Irmãos, quantas vezes a gente recebe no gabinete pastoral
alguém que vem chorar o prejuízo de ter tomado uma decisão. Muitas vezes chegam até ressentidos com Deus no gabinete, dizendo: mas pastor, eu orei ao Senhor, eu pedi a direção do Senhor, eu jejuei, eu busquei a Deus, mas o Senhor não me falou. E eu, forçado pelas circunstâncias, tomei a decisão e tomei esse prejuízo. Você já ouviu essa expressão? Às vezes as pessoas chegam dizendo assim: o que mais eu podia fazer? Ou às vezes dizem: eu não tinha outra escolha a não ser fazer isso. Mas o fato é que não confiaram que Deus não se atrasa. Amém? Você crê que Deus não se atrasa? O Senhor conhece todos os detalhes da sua vida. O Senhor conhece todos os detalhes dessa situação difícil e complicada que você está vivendo. O Senhor conhece a pressão que você está sofrendo, todas as sugestões, todas aquilo que as pessoas estão falando e forçando você a fazer. O Senhor sabe de tudo, sabe inclusive do teu limite. Mas o Deus que nós servimos não se atrasa, queridos. E aí a gente busca Deus, a gente quer uma direção, mas a gente falha em aguardar a resposta. Talvez você está aqui nessa situação hoje. Talvez você cansou de esperar e, como diz a expressão popular, colocou os pés pelas mãos, né? Se precipitou e tomou uma decisão equivocada e está amargando, quem sabe, um grande prejuízo. Está amargando muita dor. Está sofrendo. Às vezes, queridos, até na escolha da pessoa com quem você vai casar, às vezes se precipita, não esperou o sim de Deus, não esperou o sinal verde, não esperou uma confirmação, uma palavra clara de Deus: essa é a pessoa, esse é o momento, mas precipitado pela pressão do romantismo, ou pela pressão da cultura, ou da família, enfim, por qualquer outra coisa, toma uma decisão errada e depois amarga na vida, sofre. Quantos casos nós acompanhamos assim? Perdi as contas. Mas vai dizer ali o verso 8, que os soldados começaram a se dispersar. Eu fico imaginando a pressão dos soldados de Saul para que ele tomasse uma decisão. Os soldados olham, fazem as contas: somos 3.000, a gente não tem lança, não tem espada, não tem escudo, não tem carro de guerra. E aí eles olham lá do outro lado do vale, lá em Micmas, eles veem aquele exército enorme, que vem como um enxame de gafanhotos, que vem, não se pode contar, vai se amontoando, vai crescendo, e eles começam a ver aqueles carros de guerra vindo, aqueles condutores, aquele exército muito bem armado, preparado para aniquilar completamente Israel, e eles vão ficando apavorados, eles vão dizendo: ô rei, o senhor tem que fazer alguma coisa. Ô rei, e aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que tomar uma decisão enquanto tem tempo de fazer isso. É agora, não dá para esperar. Ô rei, e aí, o que a gente vai fazer? E eu imagino Saul respondendo para os soldados: olha, nós não podemos fazer nada, a gente tem que esperar. Como assim esperar? Não, nós temos que esperar o profeta Samuel chegar, porque essa foi a direção que Deus trouxe. Mas não dá para esperar, rei, tem que fazer alguma coisa, o holocausto está aí. Olha lá, chama o sacerdote Aías. Fala para ele oferecer esse holocausto de uma vez, a gente precisa de uma palavra, não dá para ficar parado. E o Saul dizendo: não, a gente tem que esperar, não dá não. E o exército vai ficando impaciente, vai ficando cada vez mais com medo, eles começam a procurar covas, fendas nas rochas, começam a procurar cavernas, outros começam a debandar, outros atravessam o país e vai lá para a terra onde estavam aquelas 2,5 tribos a leste do Jordão, fugindo da tragédia que estava para acontecer. E Saul tendo que segurar aquela pressão como líder e tendo que esperar. Daí, queridos, chega o 7º dia, que era o tempo aprazado, eram 7 dias. Chega o 7º dia de manhã cedo, Saul levanta, procura Samuel, cadê Samuel? Nada de Samuel chegar. Quem que ele encontra diante da tenda dele? Está lá os generais, os líderes lá do exército, dizendo: e aí, cadê o homem? Cadê o profeta?
Não, vamos esperar. Como esperar? Rei, já é o 7º dia. Será que ele vem? Será que ele não morreu? Será que não aconteceu alguma coisa com ele? Você está colocando a sua vida e a nossa vida em risco, rei. Olha aí, os caras estão mais próximos. Olha aí, o exército está mais próximo, está chegando. A gente não vai ter tempo nem de fugir. Que negócio é esse de esperar? Tem que fazer alguma coisa. Oferece esse sacrifício de uma vez. E aí, queridos, o rei sucumbe a essa pressão e acaba oferecendo esse sacrifício. Então, o abandono das pessoas, dos soldados, aumentou ainda mais a pressão. O rei começa a ver e o pessoal começa a ir embora. Tinha 3.000, agora tem 2.500, agora tem 2.000, agora só tem 1.500, agora só tem 1.000, agora só tem 800. De repente, o rei olha para o lado, só tem 600. Porque os soldados estavam dizendo, esse rei está louco. Vamos embora, vamos salvar a nossa vida. E aí o rei pensa, se eu ficar sem fazer nada, nesses 600 aqui eu vou ter. Oferece sacrifício aí, Aías, oferece sacrifício. Aí o texto vai dizer, verso 9, então ele ordenou, tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. Sabe de uma coisa, queridos? Saul era o tipo de pessoa religiosa. E olha, a gente pode até oferecer sacrifícios a Deus, mas se o nosso coração não for obediente à instrução, nós teremos falhado. Não adianta, a gente não consegue manipular o Senhor com a nossa adoração. Saul era o tipo de pessoa que valorizava mais a adoração do que a submissão a Deus. Ele era aquele tipo de figura religiosa que fechava os olhos, levantava os braços e louvava e adorava a Deus. Ele era o tipo de pessoa que as pessoas olhavam para ele e diziam, poxa, esse é um homem piedoso, um homem que ama o Senhor, porque ele falava como um crente, ele adorava como um crente, ele estava sempre pensando, ele buscava a Deus, ele orava. Mas na hora de obedecer, o coração de Saul revelava quem ele era. Saul achava que a adoração era mais importante que a obediência. Esse era o espírito de religiosidade. E olha, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não dá para viver uma vida de adoração sem uma vida de submissão. Não dá. Você pode adorar, pode fazer uma coreografia, pode ter uma postura de adorador, pode conhecer os cânticos, pode participar de momentos de adoração, mas o que vai mostrar se você é um adorador é o teu coração obediente a Deus. É isso que distingue a verdadeira adoração da falsa adoração, que Jesus fala lá em João 4:23, porque o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se existe verdadeira adoração, queridos, existe falsa adoração também. E o falso adorador é esse, ele tem pinta, é o denorex, é o crente denorex, parece, mas não é. Ele parece um adorador, mas não é. Ele tem pinta de adorador, mas não é. Ele se posiciona como um adorador, mas o coração dele é desobediente. É infiel a Deus. Olha, a verdadeira adoração implica submissão. O Senhor chega para Abraão e diz assim, Abraão, toma o teu filho, teu único filho, e vai para o monte e oferece-o ali em holocausto a mim. E Abraão levanta cedo, toma o garoto, a lenha, o cutelo, o fogo, e viaja todo aquele percurso até o lugar que o Senhor mostra. Chegando a uma certa altura, ele diz para os servos dele, vocês fiquem aqui, e eu e o moço iremos até o monte, tendo adorado, voltaremos. E Abraão, queridos, ele partiu de casa no momento que ele ouviu aquela ordem, aquele mandamento do Senhor, ele não hesitou, ele simplesmente creu contra a esperança, era o único filho, era o filho da promessa, ele já era avançado em idade, e ele toma o seu filho, ele chega no local, ele amarra o seu filho, e ele está pronto para sacrificá-lo, ele levanta o cutelo, quando ele ouve uma voz que brada e diz, não toque no menino. Porque para Abraão, a adoração significa obediência e submissão. Custasse o que custasse.
Então, essa falsa adoração que Jesus vai combater nos fariseus, quando ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E sabe, amados, é no momento difícil, é no momento da pressão, que o nosso coração de adorador é revelado. É no momento da intensa pressão, da dificuldade, que a gente vai realmente mostrar se somos fiéis a Deus, se somos dispostos a adorá-lo até o fim, ainda que isso implique a nossa morte, não importa a natureza da ameaça. Agora, Saul, queridos, ele, com essa religiosidade, ele tinha problemas em relação à direção de Deus. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui que nós estamos lendo, nós vemos Saul desobedecendo por não esperar a direção de Deus. Mais tarde nós vamos ver, em 1 Samuel 15, Saul desobedecendo ao Senhor, apesar da direção de Deus. Porque o Senhor mandou que ele eliminasse todos os amalequitas. E ele poupa o melhor do rebanho e o rei. Depois, numa outra batalha, na batalha que ele, inclusive, acaba perdendo sua vida, antes da batalha, ele se põe a buscar a Deus, a buscar uma direção de Deus, e ele não consegue, porque o Senhor não fala com ele. Nem através de sonhos, nem por profetas, nem pelo urim, o tumim, de forma nenhuma o Senhor fala com ele. E aí ele, tão desejoso de buscar a direção de Deus, ele decide buscá-la através de um meio ilícito. Ele vai consultar uma médium, que pede que invoque e traga Samuel, que já estava morto, para que lhe dissesse que direção deveria tomar. Sabe, amados, a busca a Deus de forma ilícita não tem a bênção de Deus. Tem muitas pessoas, nós vivemos numa sociedade extremamente mística, onde as pessoas estão indo atrás de médiuns, atrás de pessoas que dizem invocar os mortos para trazer direção para a sua vida. Isso não tem a bênção de Deus. Deus não se compraz nessa busca de direção de Deus. Ou outros vão buscar na idolatria, nas imagens, nos santos, se prostram e clamam e pedem o socorro e o favor, porque estão diante de uma situação difícil. Mas essa é uma forma ilegítima, que não tem a bênção e a aprovação de Deus. Ou às vezes as pessoas vão nos centros de feitiçaria, aí as pessoas consultando cartas, consultando cristais, consultando um tanto de outras coisas, para trazer direção ou solução para o problema, para a situação difícil que a pessoa está vivendo. Todas essas formas são situações ilícitas. E nós vivemos numa sociedade mística, quando as pessoas se encontram numa situação muito difícil, em que estão debaixo de grande pressão, elas estão dispostas a qualquer coisa. Se disserem para elas: olha, vai lá e traz um sapo, que eu vou fazer aqui um trabalho, vou amarrar a boca desse sapo e deixar lá no cemitério, as pessoas fazem isso. Elas querem resolver o problema. Se alguém diz assim: olha, vai lá e traz uma galinha preta e uma garrafa de cachaça e eu vou resolver aqui o teu problema, as pessoas vão e fazem. Porque estão debaixo de pressão e querem uma direção a qualquer custo, não importa se o que estão fazendo é lícito aos olhos de Deus ou não. Se alguém chega e diz: olha, paga uma promessa, faz uma caminhada daqui até não sei onde, porque aí você vai alcançar a tua bênção, as pessoas fazem. Porque no momento da pressão, irmãos, no momento da dificuldade, as pessoas se submetem a qualquer coisa. É ali onde o coração fiel é provado. Então nós vemos que nós podemos pecar por não esperar a direção de Deus, podemos pecar por desobedecer a direção de Deus, e podemos pecar por buscar a Deus de uma forma ilícita. E olha, de nada vale buscar ao Senhor, se você não estiver disposto a se submeter ao Senhor. Na verdade, as 3 formas que Saul pecou aqui em relação à direção de Deus foram todas desobediência. No primeiro episódio, ele desobedeceu por não esperar. A ordem era para que ele esperasse, então ele desobedeceu, não esperou. No segundo episódio, a ordem é para que ele não poupasse nada dos amalequitas, e ele poupou. No terceiro episódio, era conhecida a vontade de Deus, palavra trazida lá atrás por Moisés, que Deus abomina
os que buscam os médiuns, que consultam os mortos. E aqui Saul sabia disso, tanto que Saul tinha deserdado todos os médiuns da terra de Israel. Ele teve que se disfarçar para conseguir consultar essa médium. Então desobedeceu de novo. Ou seja, o coração de Saul, a essência do coração de Saul, se revelou na pressão, na situação difícil, que não era fiel. Aí veja comigo aí o que diz o verso 10. E quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Queridos, nós podemos perder a bênção por causa da impaciência. Imagine quanto tempo demorou entre o início daquele holocausto que estava sendo oferecido e o momento que Samuel chegou. Será que demorou meia hora? Será que demorou uma hora? E eu fico pensando, Saul, imaginando, puxa, se eu tivesse esperado uma hora, só uma hora a mais. Poxa, se eu fosse um pouquinho mais paciente. Talvez você já viveu uma situação dessa, né? Que você diz assim, puxa, se eu tivesse aguardado um pouco mais. Puxa, se eu tivesse esperado um pouco, se eu tivesse sido um pouco mais paciente. Eu teria poupado tanto sofrimento, eu teria poupado tanta dor. Sabe por quê, queridos? Porque a impaciência custou o reino. Talvez por uma hora que ele tivesse esperado, ele perdeu o reino. Como é que você está lidando aí com a pressão que você está vivendo? Você está sendo forçado pelas circunstâncias? Muito cuidado com essa justificativa. E aí o verso 11 vai dizer que Samuel faz uma pergunta, e diz assim, o que você fez? O que você fez? Quando o Senhor nos faz essa pergunta, queridos, o que você fez, não é porque Ele não sabe o que a gente fez. Ele sabe. Ele não está querendo que a gente conte para Ele o que a gente fez. Quando o Senhor pergunta assim, Ele está nos dando uma oportunidade de nós reconhecermos que falhamos, de nós nos humilharmos e nos arrependermos. Nós vemos o Senhor repetindo essa pergunta várias vezes. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 13. Depois que Eva desobedece ao Senhor e come do fruto, o Senhor faz essa pergunta para ela. O que você fez? Depois no capítulo 4, verso 10 de Gênesis, quando Caim mata o seu irmão Abel, o Senhor chega para Caim e vai dizer, o que você fez? Talvez você está aqui nessa noite, irmãos, e já tomou uma decisão errada. E talvez o Senhor está te perguntando o que você fez. E nesse o que você fez, Ele espera que você se humilhe. Ele espera que você simplesmente diga, Senhor, eu pequei, eu errei. Eu fui infiel ao Senhor. Senhor, eu falhei em esperar, eu fui impaciente. Eu não confiei o suficiente. Eu não criei que o Senhor é um Deus que não se atrasa. Senhor, tem misericórdia de mim, eu falhei, eu errei, eu reconheço o meu pecado. Talvez era isso, queridos, que o Senhor estava esperando dos lábios de Saul como resposta diante daquela pergunta, o que você fez? Porque quando Davi, como líder, comete um pecado, mata Urias através da espada dos amonitas, adultera com Batseba, o profeta vai lá e leva uma mensagem, e em resposta àquela palavra do profeta, Davi não busca justificativas. Davi diz simplesmente pequei, ponto. E a resposta do Senhor é assim, o Senhor perdoou o teu pecado. Agora vamos ver qual foi a resposta de Saul a essa pergunta. Versos 11 e 12. Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. É interessante, queridos, que na resposta de Saul ele não assume em nenhum momento a responsabilidade, ele transfere a responsabilidade. Ele vai dizer, olha, em primeiro lugar, Samuel, eu só fiz isso porque os soldados estavam se dispersando.
Ou seja, a culpa é deles. Se eles não tivessem me abandonado, se eles estivessem firmes comigo aqui, eu estaria esperando até agora. É por causa deles. Depois ele vai dizer também, vamos falar a verdade, né, Samuel? Olha o horário que você chegou, meu filho. Você está atrasado. Mas todos os estudiosos desse texto concordam que Samuel não chegou atrasado. Ele chegou no 7º dia. Não chegou no começo do dia, mas chegou no 7º dia. Então ele quer dizer, se você tivesse chegado aqui antes, eu não teria me precipitado. Em outras palavras, a culpa é tua, Samuel. Por que você demorou? Transferência de culpa. Já ouviu isso? Já viu quando aquela pessoa lá no trabalho faz uma coisa errada? Aí ele não quer assumir, ele transfere para outro. Depois ele vai dizer, e eu vi que o inimigo estava se aproximando, estava chegando mais perto, então foi por causa do inimigo. A culpa é deles. Em nenhum momento, queridos, a gente vê Saul reconhecendo, dizendo, poxa, Senhor, eu acho que, olha, eu fui impaciente mesmo, eu fui incrédulo, eu não confiei até o fim, eu falhei, eu titubeei aqui na minha fé. Senhor, tem misericórdia de mim. Nós não vemos essa postura, nós não vemos essa atitude. Mas olha, a melhor coisa que você pode fazer diante da necessidade de ouvir uma direção de Deus, principalmente no momento de situação difícil, de pressão, é ter um coração arrependido e humilde. Porque um coração assim o Senhor não desprezará. A palavra de Deus vai falar em 1 Reis 21, de um rei terrível, um rei campeão de iniquidade, de impiedade, o rei Acabe. E aí o profeta Elias chega lá um dia, diante de todo aquele histórico terrível, de todas as coisas erradas que o rei tinha feito. O Senhor traz uma palavra de juízo sobre Acabe e diz assim, vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Diz a palavra, aí o verso 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Queridos, um coração quebrantado o Senhor não despreza. Talvez você esteja aqui, você tomou uma decisão errada, você se precipitou, você não teve paciência, você não confiou o suficiente, você sucumbiu à pressão da situação difícil. Mas há um Deus que está perguntando para você o que você fez, Ele espera de você uma atitude de humildade, de reconhecimento, porque o Deus que nós servimos é um Deus que restaura, é um Deus misericordioso quando Ele encontra um coração quebrantado e humilde. Mas diante da resposta de Saul, veja o que Samuel diz no verso 13. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Sabe o que Samuel está dizendo aqui, queridos? Desobedecer à direção de Deus é tolice, é insensatez. Desobedecer à direção de Deus nos faz perder a herança, e talvez o Senhor tem heranças aqui para cada um de nós, o Senhor tem um projeto, o Senhor tem bênção para derramar, para que você alcance, e por nossa impaciência, por nossa incredulidade, por nosso orgulho, por nossa religiosidade, falsa adoração, nós perdemos a herança que Deus deseja para nós, porque o Senhor tinha falado, eu ia te dar uma dinastia, Saul. Você quer saber o que é uma pessoa tola, insensata? Medita no livro de Provérbios e vai sublinhando ali tudo que Provérbios fala sobre tolo e insensato. É terrível. É terrível. E o verso 14, ele conclui dizendo, mas agora o seu reinado não permanecerá. Amados, eu queria concluir essa mensagem
refletindo sobre esse episódio de Saul, tem muita coisa para a gente aprender aqui. E por que é importante a gente refletir, pensar e ponderar? Porque, como eu disse antes, se você não está vivendo uma situação difícil de pressão, é muito provável que em algum momento você venha enfrentar uma situação assim. E o desejo do meu coração é que quando chegar esse dia, você lembre dessa mensagem. Você lembre dessa palavra. Você lembre do exemplo de Saul. Você propõe no seu coração de dizer, eu não vou sucumbir à pressão. Não importa o que as pessoas vão me acusar, vão dizer de mim, não importa a minha reputação, o que me importa é o que Deus pensa de mim, é o que Deus me mandou fazer. E se talvez você não sabe o que fazer, se ponha a buscar a Deus, orar, jejuar, clamar a Ele. Porque a palavra de Deus diz, clama a mim e eu te responderei. Talvez isso não vai acontecer no teu tempo. No tempo que você estabeleceu, porque Saul estabeleceu ali um tempo que ele julgou que era o tempo suficiente. Mas olha, não arreda o pé da posição, enquanto o Senhor não te falar. Enquanto você não tiver convicção, enquanto você não tiver certeza que aquilo é o que Deus quer para a tua vida. Se nós tivermos essa maturidade como crentes em Cristo Jesus, nós vamos evitar muitos problemas, muita dor, muito sofrimento e muito prejuízo, queridos. Então, diante de situações difíceis e de pressão, não nos deixemos agir forçados pelas circunstâncias. Em vez disso, devemos buscar a Deus de forma legítima, aguardar até que Ele nos responda e nos comprometermos a obedecer a sua instrução. Você recebe essa palavra? Essa é uma palavra de ensino muito importante para nós, porque a vontade de Deus para mim e para você não é de sofrimento. Está bem claro lá em Jeremias, quando ele diz, eu que bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor não deseja um mal para mim e para você. Mas os pensamentos de Deus para nós é para que nós prosperemos, para que nós gozemos de paz, para que nós tenhamos um futuro. É o que está escrito lá na mensagem que Jeremias manda. Então essa é a vontade de Deus, e muitas vezes a gente perde essa herança, esse destino, porque a gente se precipita, porque a gente não confia, porque a gente sucumbe às pressões. Quero convidar você a ficar de pé, e nós podemos responder a essa mensagem agora. Nós podemos orar de duas formas. Nós podemos orar nos arrependendo diante do Senhor. Se você aí que ouviu essa mensagem se identificou como tendo agido como Saul em algum momento de dificuldade que você atravessou, que quem sabe está atravessando, você se precipitou, você cedeu à pressão, você deu mais atenção à voz e àquilo que os seus olhos viam e os seus ouvidos ouviam das pessoas do que a direção de Deus. E talvez você está ouvindo essa pergunta, o que você fez? Você pode se arrepender como Davi fez. Dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E eu creio num Deus que restaura. Ou você pode também, tendo ouvido essa mensagem, orar e dizer, Senhor, me ajude a me manter fiel. A situação está tão difícil, a situação está intolerável, Senhor, a situação está tão pesada, Senhor, a pressão está tão grande, se arrasta por tanto tempo, eu já esperei tanto, não vejo mudança, Senhor, eu estou a ponto de desistir, de sucumbir, me dá força, me ajuda, Espírito de Deus, me fortalece nesse momento, eu quero me manter fiel ao Senhor até o fim. Você pode orar assim. Então feche os seus olhos agora e comece a responder ao Senhor. Seja qual for a situação que você identificou através dessa mensagem nessa noite, nós estamos diante desse Deus de amor, de misericórdia, de graça, que não despreza o coração quebrantado, nem mesmo daquele rei ímpio e perverso Acabe. Quando ele se humilha, o Senhor manda o profeta dizer, você não viu como ele se humilha diante de mim? O Senhor não despreza o coração quebrantado, queridos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, que trouxe direção, que trouxe ensino,
que nos leva a viver uma posição de maturidade na nossa vida com o Senhor, que nos leva a viver não movido pela pressão das pessoas, do amor à reputação, das sugestões do diabo, Senhor, mas o Senhor deseja que nós sejamos fiéis até o fim, que nós não cedamos, Pai, a nenhuma pressão, por mais difícil que seja a situação, por maior que seja o inimigo, por mais terrível que seja a ameaça, por mais fora de lógica que seja, Senhor. Nós queremos nos manter fiéis, precisamos de Ti. Tenha misericórdia de nós, nos fortaleça. Fortaleça cada um dos meus irmãos, aqueles que estão passando por uma situação difícil, Pai. Aqueles que passaram por uma situação difícil, talvez cometeram erros, se precipitaram. Tenha misericórdia, Pai. Quando o Senhor encontra corações aqui quebrantados, que reconhecem que erraram, que pecaram, Senhor, restaura-lhes, ajude-os, Pai. E, Senhor, por todos nós, quanto ao futuro, quando nós nos encontrarmos em uma situação muito difícil, de extrema pressão, ajude-nos a lembrar esse ensino e essa palavra, e a sermos maduros e fiéis ao Senhor até o fim, custe o que custar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.